onde está o seu tesouro. Você pode até estar ganhando dinheiro, mas perdendo a sua paz. Será que isso realmente é prosperidade? Olá, queridos, aqui vos fala o pastor Washington Santos e todas as semanas eu estou aqui trazendo conteúdo sobre finanças bíblicas e prosperidade financeira. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe a sua curtida e compartilhe este vídeo com 2 ou mais pessoas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre a riqueza do mundo e a riqueza do reino. Fique neste vídeo até o final. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 diz assim: E não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essas são as palavras de Jesus. E essas palavras nos dão a impressão de adquirirmos riquezas neste mundo. O que Jesus está nos dizendo aqui é para que nós não tenhamos o coração nas nossas riquezas. Paulo fala ao seu jovem apóstolo Timóteo, como líder espiritual que era, para que ele não amasse o dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos tinham se desviado do amor, da paz e da eternidade por causa dessa cobiça. Então entenda que muitos têm riquezas, muitos fazem dinheiro, mas vivem ansiosos, vazios, desconectados de Deus. Então precisamos entender o que é riqueza aos olhos de Deus. Provérbios capítulo 10 e versículo 22 diz assim: A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não traz dor algum. Entenda que riqueza não é só dinheiro. A maior riqueza que alguém pode ter é a presença de Deus. Riquezas são recursos. Deus é a fonte. Entenda isso, anote isso. Profetiza aqui nos comentários. Riquezas são recursos. Deus é a fonte de toda a riqueza. Então Deus está te dando riquezas com um propósito. Então, dinheiro é paz, é missão, é influência, é legado, é algo que vai permitir com que você alcance cada vez mais pessoas. Não se esqueça que Deus não é contra riquezas. Deus é contra riquezas. E nós permitimos que substituam a Deus como o primeiro lugar nos nossos corações, como a primeira pessoa dos nossos corações. Deus não tem problema com você ser rico. Deus tem problema com você ser rico e vazio. Rico de dinheiro e vazio da presença dele. Por que não ser rico de dinheiro e cheio da presença dele? É difícil, é impossível, pastor. Você é capaz de ver Abraão sem a presença de Deus e Abraão era rico? Você é capaz de ver Davi sem a presença de Deus e Davi era rico? E tantos outros exemplos bíblicos. Então, é provado por A mais B que é possível ser rico e ser cheio de Deus. Uma coisa não anula a outra. Esse é um pensamento de escassez que tem sido colocado na minha e na sua mente. Mas nós repreendemos esta palavra porque nós não estamos experimentando o melhor de Deus. Ah, mas eu só quero é Deus. Ótimo. Lembre-se que quando você abençoa alguém, quando você visita alguém na prisão, quando você dá de comer a alguém, quando você dá de beber a alguém, quando você assiste a alguém, você está fazendo isso a Jesus. É o que o Evangelho diz, é o que a palavra de Deus diz. E como você vai fazer todas essas coisas sem dinheiro? É simples, é uma questão de raciocínio. Quanto mais recursos deste mundo você tiver, mais você vai poder evangelizar. Mais almas e vidas você vai poder tocar. Mais pessoas você vai trazer a este reino. Então entenda que a riqueza com propósito, ela traz paz
e generosidade. A riqueza com propósito não fala sobre acumular, fala sobre fazer circular. A riqueza com propósito fala sobre um coração tranquilo, a mente em paz, porque estamos abençoando muitas outras vidas. Paz é a maior riqueza neste mundo que alguém pode ter. Dormir tranquilo, viver em paz com Deus e com todos os homens. E isto passa pelo propósito de usar os seus recursos para transformar vidas. A generosidade é o reflexo do coração de Deus manifesto nesta terra. A generosidade não é um bolso cheio de vaidade, mas a presença de Deus em abençoar pessoas tem prosperado, investido em projetos sociais, evangelismo, famílias necessitadas e toda sorte de assistência para as pessoas que estão precisando. Mude essa tua maneira de pensar e achar que dinheiro é do diabo e que Deus não quer que a gente tenha dinheiro. Isso é uma mentira que foi contada para você, para que você não tenha os recursos para abençoar outras pessoas. Sabe o que eu tenho percebido? Muitas pessoas vêm nos procurar. Socorro, pelo amor de Deus, me ajuda, me dá aí uma cesta básica ou alguma coisa. A gente ajuda na nossa medida, na medida que a gente pode. Mas quer saber um problema disso tudo? É que essas pessoas estão pedindo em dois casos principais, tá? Um é porque a pessoa quer se aproveitar da generosidade, da bondade dos outros. E aí é buscar Deus e saber quem está falando a verdade ou não. Ok? E o segundo caso, que é pior, as pessoas estão em necessidade por causa exatamente deste tipo de pensamento. Deus não quer que eu tenha dinheiro, Deus quer que eu tenha fé. E quem falou que fé e dinheiro não podem andar juntos, meus irmãos? Quem falou isso? Então, a gente precisa usar os recursos para abençoar vidas. Mas este pensamento está levando pessoas a viver muito abaixo do seu potencial. Essa é a riqueza que flui de Deus. A riqueza que abençoa, a riqueza que doa, que compartilha, que prospera, que abençoa outras vidas. Agora, vamos ver um pouquinho dos sinais da riqueza do mundo. Ansiedade, orgulho e idolatria. Ansiedade é o excesso de futuro. Olha, a coisa não aconteceu ainda. Eu estou ansioso. Eu quero saber o que vai acontecer. A depressão é excesso de passado. E a inquietação é excesso de presente. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Então, quando eu estou falando de ansiedade, eu vivo ansioso por algo que ainda não aconteceu. Eu vivo ansioso por algo que ainda não se manifestou. É por isso que Jesus disse que nós não devemos andar ansiosos quanto ao dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Ele disse, basta cada dia o seu mal. Então, a riqueza que traz ansiedade, ela não vem de Deus. A riqueza que desconfia de todos. A riqueza que acredita que todos estão querendo lhe prejudicar. O mundo vem de uma riqueza que é baseada em status, competição e vaidade. O melhor carro, o melhor imóvel, a melhor mansão, o melhor iate. E você não precisa de nada disso. O que você precisa é da presença de Deus. Você pode ter essas mesmas coisas alugando, você pode ter essas mesmas coisas com participações. Você não precisa ter um estilo de vida que sustente essas futilidades. Que se você quiser conhecer um iate, você pode alugar um iate lá. Para que você ter uma ilha privada quando você pode sim alugar uma ilha por uma temporada? Pode, é possível. Mas eu quero uma ilha para que os meus investimentos cresçam. Aí tudo bem, não é vaidade. Você está trazendo mais recursos para a tua carteira para você abençoar outras vidas, ok? Porque a grande verdade é que depois que você consegue aquela ilha, muitas vezes, se você não tem um coração em Deus, se aquela ilha ali não é uma riqueza para a glória de Deus, você se torna alguém ansioso, você se torna desinteressado por aquilo ali em muito pouco tempo. E aí a gente redunda em outro sinal da riqueza do mundo, que é o orgulho. Olha, a minha ilha, o meu iate, o meu carro, a minha mansão. Deus não é contra você ter nada disso, entenda isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, entenda isso. Mas Deus não quer que o seu coração se encha de orgulho. Deus não quer que aí é o terceiro sinal, que você idolatre essas coisas. Que essas coisas venham em primeiro lugar no seu coração acima de todas as outras. Porque entenda que quando o dinheiro se torna um ídolo, ele te escraviza. Então, você precisa observar alguns sinais de alerta. Você se sente esgotado e vazio? Lembre-se que a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dor alguma. Você vive nessa coisa demoníaca, satânica, se comparando com os outros. Cada um é um com Deus. Deus tem uma vida para cada um. Se você está se comparando com os outros, você tem um sério problema. Você está vivendo ansiedade, orgulho e idolatria, ok? Você pode ter alguém como referência, modelar alguém, isso aí é natural. Mas você querer ter aquilo que aquela pessoa tem, querer ser maior do que aquela pessoa, isso é doença, ok?
Um terceiro sinal de alerta que você deve observar é se você tem um medo constante de perder tudo, sabe? E um dos maiores medos do ser humano é o medo da pobreza. Então entenda que essas coisas, se sentir esgotado e vazio, viver se comparando com os outros, medo constante de perder tudo, faz com que você não desfrute aquilo que Deus te deu. E essas são coisas que vêm da queda. Então entenda que a riqueza do mundo alimenta o ego. A riqueza que vem de Deus, a riqueza do reino, alimenta o propósito. Como cultivar valores? Como cultivar riqueza com valores do reino? 3 passos práticos. Consagração. Tudo começa com Jesus. Tudo começa com o senhorio de Cristo. Segunda coisa, administração bíblica, com sabedoria, investir com visão eterna. E essa é uma das minhas missões. As pessoas acham que finanças bíblicas é só falar de dízimo e oferta. É você ser xingado de ladrão aí pelos ministérios da vida quando você teve alguma emergência e não pôde dizimar e ofertar. E isso não é bíblico, isso não é bênção. Deus não abençoa isso. Mas também muitas pessoas não procuram saber. E você não precisa ter dinheiro. Este canal aqui tem buscado ensinar você princípios de finanças bíblicas e riquezas com valores eternos. Terceira coisa, multiplicação com propósito. Você vai usar a multiplicação para a sabedoria, ok? Se você analisar a parábola dos talentos, o que Deus espera ali é multiplicação, ok? Deus repreendeu o servo infiel porque ele não multiplicou, porque ele não trabalhou, ele não prosperou. Mas não bastaria apenas prosperar com infidelidade. Deus abençoou os outros e elogiou os outros porque eles prosperaram, eles multiplicaram com fidelidade. Então, a multiplicação financeira com fidelidade faz com que Deus seja engrandecido e louvado na sua vida. Agora eu quero fazer um desafio a você. Faça uma autoanálise e avalie se aquilo que Deus tem te dado tem glorificado o nome dele ou apenas está alimentando o seu ego. Se você quer romper com os padrões mundanos e aprender a construir uma vida financeira de paz, propósito e prosperidade duradouras, eu quero fazer a você o convite para a mentoria financeira com princípios bíblicos. Essa mentoria é para você. Se você se interessa, se você se interessou pelo tema, clique no link que estará na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário afixado e venha ser treinado para a verdadeira prosperidade. Eu quero te agradecer por estar até aqui entendendo a diferença entre a riqueza do mundo e a riqueza do reino de Deus. Compartilhe este vídeo, deixe a sua curtida e deixe seus comentários aqui, porque isso permitirá que muito mais pessoas acessem a este conteúdo. Um grande beijo no seu coração. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!